Será que as filhas de Ló cometeram adultério? Foi essa a intenção delas. E os povos que acabam saindo realmente são terríveis. Vamos tentar entender melhor essa história? Nós sabemos que Ló, ele era sobrinho de Abraão, acaba se separando de Abraão, não só fisicamente e geograficamente, ele escolhe Sodoma. Ele mostrou claramente que ele mudou de time, que ele não tem mais a fé de Abraão, muito menos os atos de bondade. Ele acaba se fixando em Sodoma e Deus fala para Abraão: eu vou destruir completamente essa cidade. Pelo seu mérito, Abraão, depois de Abraão tentar convencer Deus, rezar para Deus para que não cometa essa destruição, Deus fala: olha, não tem justos e saiba que só vou salvar Ló e a família dele pelo seu mérito. E aqui passa algo inusitado. Eu quero que você preste muito atenção. O que acontece é que quando os anjos chegam até Sodoma para salvar Ló e sua família, eram 2 anjos, eles vão entrar na casa de Ló. Ló rapidamente coloca eles dentro de casa porque ele sabe, de acordo com as leis de Sodoma, você não pode receber visitas. A gente tem um vídeo espetacular no canal explicando sobre as leis de Sodoma e Gomorra. As pessoas da cidade acabam escutando, sabem, entra o boato de que Ló recebeu visitas. Então eles se juntam, uma multidão de pessoas querendo invadir a casa e falam: Ló, coloca os seus visitantes do lado de fora porque nós queremos conhecê-los. Conhecê-los na Bíblia não é conhecê-los, falar qual é o seu nome, qual a sua idade, qual a sua profissão, nada disso. Conhecê-los significa violá-los completamente contra a vontade deles. Você já está fazendo um pecado muito grande, se eles chegaram, eles vão ser as nossas vítimas. Para quem ainda tem dúvida dessa explicação, veja o próximo versículo. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram um varão, ou seja, elas nunca tiveram relações na sua vida. Mas esse é exatamente o ponto que eu queria entrar. Não só a tradução do hebraico bíblico para você entender corretamente o texto de Deus, mas eu queria que você entendesse aqui, olha só o que Ló faz. Ele oferece as 2 filhas dele, 2 filhas virgens que estão na sua casa, sob seus cuidados, no lugar das visitas. Pensem bem o que passa na cabeça delas. O nosso pai está nos oferecendo para uma multidão de homens o que vai sobrar da gente. Ele é o nosso pai. Vamos guardar essa informação. Os anjos falam: Ló, não tem mais tempo, você tem que sair dessa cidade agora, reúna a sua família. Parte da família dele não aceita vir, começam a rir dele, é claro que aqui nada vai ser destruído. Que Deus é esse que você está falando? Ló acaba saindo ele, a esposa e essas 2 filhas. E os anjos advertem eles: não olhem para trás, porque vocês não têm o mérito de ver a destruição desses locais. A esposa de Ló, no caminho, ela não consegue guardar a sua curiosidade, ela olha para trás e ela acaba virando uma estátua de sal. E de repente, o que sobrou? Ló, 2 filhas, 5 cidades, tá? Para você saber, era Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades completamente destruídas. O enxofre, o cheiro que saía de lá, o sal que saía de lá, algo que era um lugar espetacular, lindo, um dos lugares mais férteis do planeta, acaba se tornando um grande cemitério com um fedor terrível. E Ló está com as suas 2 filhas e eles vão até uma caverna. O mundo parece que acabou. Pensem bem, eles estão no deserto. Se você olhar um mapa, a cidade de Sodoma, Gomorra, elas estão no deserto de Judá. Então, nesse momento, a mais velha fala para a menor: veja bem, não tem mais ninguém no planeta. Acabou, Deus destruiu todo mundo, só sobrou o nosso pai e nós. E mais uma coisa, o nosso pai já está velho. Nós vamos ter que tomar uma decisão drástica nesse momento
para o bem da humanidade. De alguma forma, elas acreditaram que somente elas eram as sobreviventes do mundo, como no dilúvio. No dilúvio todo mundo foi destruído, sobrou uma família. Agora aconteceu a mesma coisa. Talvez, de uma mente um pouco deturpada, elas pensassem que Ló era uma boa pessoa, ele não fez tanta maldade em Sodoma e assim por diante, ele tinha mérito próprio, então por isso ele foi salvo. E não, Abraão, o seu tio, que era realmente justo, talvez eles pensaram, talvez ele já faleceu, então só sobrou a gente. Então nesse momento, a mais velha fala para a menor: eu vou embebedar o nosso pai para ter relações essa noite já com ele, porque a gente não sabe o que pode acontecer com ele na continuação. Pode ser que ele perca a capacidade de ter filhos. Então naquela noite exatamente o que elas fazem é dar muita bebida para Ló, e nessa ocasião, nessa situação, de bebedeira para um lado e adultério do outro, eles acabam tendo relações, e a gente sabe que essa relação vai ser frutífera. Mas é interessante, quando a gente lê o texto bíblico, realmente a gente vê que a intenção das filhas de Ló era uma intenção correta. Na noite seguinte, o que acontece? A Bíblia conta algo que só quem vê o hebraico, junto com o rolo da Bíblia, vai saber. Está escrito que Ló, ele não soube o que aconteceu, nem quando ele se levantou. Se você pegar um rolo bíblico, qualquer lugar do mundo, um rolo bíblico original, você vai ver que em cima da palavra uvkumó, quando ele se levantou, tem pontos em cima dessa palavra. Esses pontos não significam nenhuma pontuação. Existem alguns lugares da Bíblia onde tem algumas palavras com esses pontos. Nós sabemos por tradição o que eles significam. Nesse caso, os pontos eles estão exatamente nisso que ele não sabia quando ele acordou. Não é verdade. Ele teve um nível de conhecimento de que ele bebeu e que ele teve relações com a sua filha. E por que isso é terrível? Porque na segunda noite, quando a mais velha fala para a menor e ela fala: olha, ontem eu fiz o ato e já é suficiente, eu não quero de novo. Ele é nosso pai. Tudo que eu fiz foi para engravidar, agora é sua vez. Então, de acordo com essa explicação, Ló sabia quando ele está bebendo pela segunda vez o que pode acontecer, e acaba acontecendo que a mais nova tem agora relação com o seu próprio pai. E é algo incrível, de uma só relação elas não quiseram ter novamente relação com seu pai, porque era algo chocante até a nível de Sodoma. E ainda mais que a gente para pensar, Ló foi criado na casa de Abraão, elas conheciam o incesto, eles entendiam que era algo muito grave. Então, no final das contas, as duas ficam grávidas, não tem a menor dúvida de que é algo divino aqui, e acabam nascendo duas crianças. A mais velha dá um nome para o seu filho de Moav. O que significa a palavra Moav é claríssimo. Me-av, do meu pai. Av em hebraico significa pai. Ela não deixou dúvidas. Esse filho é o filho meu com o meu pai. A menor, ela foi um pouco mais recatada. E o nome se chama Amon. Agora é interessante, porque tanto de Moav quanto de Amon nascem duas mulheres que vão ter uma importância bíblica fundamental. De Moav, a gente tem Ruth. O livro de Ruth conta a história de uma mulher fantástica, uma mulher que ela era moabita. E a Bíblia fala que nós não podemos receber convertidos dos amonitas e dos moabitas, mas só dos homens. Das mulheres é permitido. O motivo disso é que no deserto os homens que teriam que oferecer ao povo de Israel a água e comida, a gente está falando do deserto, em um perigo de guerra, então é claro que as mulheres tinham que estar cuidando das suas casas e não indo fazer guerra. Então os homens que teriam que ter feito isso não fizeram. Então Deus escreve na Bíblia: não serão aceitos os convertidos desses dois povos, de Amon
e de Moab. Mas mulheres sim. Então, por um lado, a gente tem Ruth, que ela acaba sendo a bisavó do rei Davi. Ela acaba tendo uma importância fundamental. Ela casou com um homem muito importante e ela acaba tendo toda uma descendência fantástica, o rei de Israel tão famoso. Por outro lado, no povo de Amon nasceu Naamá. E quem foi Naamá? Uma das esposas do rei Salomão. Aí você fala, poxa, mas o rei Salomão casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas. Faz diferença? Faz. Sabe por quê? Porque o filho que nasceu de Naamá, a Amonita, com o rei Salomão, foi o seu filho Rehavam, que foi aquele que herdou o reinado do seu pai. Então a gente vê duas mulheres muito importantes que são descendentes de duas mulheres que de alguma forma pensaram que estavam fazendo completamente a vontade de Deus. Por mais que o ato fosse impensável, é um ato de incesto, é um ato muito pesado, né? Muito difícil de engolir, mesmo assim, para elas o mundo está recomeçando, como Adão e Eva, que tiveram filhos, e com quem eles vão agora casar para ter mais filhos? Eles só vão ter oportunidade de ter irmãs, né? No começo, Caim e Abel, depois Set, com quem eles vão casar? É claro que eles vão ter que casar com suas irmãs e assim começar a humanidade. As filhas de Ló pensaram o mesmo. O triste é não só que esses povos acabam fazendo maldades, né? Como eu acabei de falar no deserto, mas durante a história de Israel, a Bíblia conta inúmeros atritos que os amonitas fizeram ou que os moabitas fizeram contra Israel. A gente vê isso no livro de Juízes, a gente vê isso contra o rei Saul, a gente vê isso com Jefté e assim por diante. Esses dois povos não pararam de atacar, de atiçar, até que com o tempo eles acabaram sendo conquistados por outros povos e desapareceram da face da terra, como o povo de Amon e Moab. Mas essa é a história das filhas de Ló, duas meninas que foram criadas numa cidade muito problemática e se encontraram numa situação terrível e tomaram a decisão que elas tomaram pensando no bem da humanidade.